Aí, em relação ao próximo grupo de antiparasitários, tem o das salicilanidas. Esse nome aqui é um nome bem complicadinho, né? Mas aí, para facilitar a nossa vida, lembre-se daquele macete que eu sempre passo para vocês. Gente, quando eu tiver nomes muito longos, dividam. Nesse caso aqui, eu gosto de dividir em duas palavras, ó, salicilanidas. Divide mentalmente, aí fica mais fácil, ó. Salicilanidas, tá vendo? Aí você consegue lembrar o nome completo. Para lembrar o nome do fármaco é muito simples, é só ver as letrinhas, ó, C, L, e aí a gente lembra lá do Closantel. Percebam, a terminação é antel. É a mesma terminação lá das tetrahidropirimidinas, mas isso aqui não é uma tetrahidropirimidina, porque eu falei que não é só porque termina em antel que vai ser de um grupo não, cuidado. A terminação antel vai nos indicar que grupos possivelmente o fármaco pertence. Ele pode pertencer ao grupo das tetrahidropirimidinas com essa terminação, mas também pode pertencer ao grupo das salicionilidas ou até mesmo ao grupo das pirazinas e quinolonas. Olha só a terminação antel de novo. Então, cuidado. O macete do antel lá era só para ajudar a lembrar mesmo. Cuidado. Aí, enfim, entre as salicionilidas, o principal representante é o closantel e elas atuam. Olha só o macete é essas letrinhas aqui e lá. Porque isso aqui vai ajudar a lembrar que elas atuam inibindo a fosforilação oxidativa, tá vendo? Isso aqui facilita muito nossa vida, né? Lembrem, para que serve a fosforilação oxidativa? Porque tem lá o ADP, né, que vai ter lá dois fosfatos, né? Aí vem um átomo de fósforo, né? Por isso que a gente diz que o nome do processo é fosforilação. Aí vem o átomo de fósforo e aí com isso, né, o ADP vai virar ATP. E aí com isso, se você está inibindo a fosforilação oxidativa com o uso do fármaco, vai resultar na diminuição da produção de ATP. E aí com isso vai levar ao esgotamento das reservas energéticas do verme. Afinal de contas, como vocês já sabem, né, já estudaram em bioquímica lá no P1, o ATP é a moeda energética celular. Né? Então, se vai diminuir o ATP, é óbvio que vai matar o parasita por inanição. Simples assim. Sobre as salicionílidas, é isso mesmo que tem mais relevante para ser comentado, sabe? Eu vou só falar rapidamente do espectro aqui para finalizar. Olha só que interessante, as salicionílidas, na prática, elas podem ter ação sobre quase tudo, ó. Sobre nematóides gastrointestinais, ó. Cuidado, pulmonares não, só os gastrointestinais. Contra cestódios, contra trematóides. Esses dois aqui são os grupos que elas mais se destacam, mas principalmente contra alguns trematóides lá de bovinos e ovinos. E também, ó, elas podem ter ação contra ectoparasitas, embora, gente, sinceramente, essa ação aqui ela é mais limitada, ela é muito limitada. E aí, por conta disso, a gente muitas vezes nem considera, a gente finge que elas nem têm essa ação aqui. É tanto que quando a gente vai classificar como endectocidas, a gente leva em conta apenas aqui as lactonas macrocíclicas, mas não as salicionílidas. As salicionílidas são primariamente antihelmínticos mesmo e ponto final. Principalmente contra esses dois grupinhos aqui. Agora, falando do próximo grupo, do grupo das pirazino-isoquinolonas, percebam, o nome do fármaco aqui, ele lembra o nome do grupo, ó, que você encontra as letras P, R, A, Z, ó. Aí você vê a letra Q aqui e tal, aí lembra, ó, praziquantel, principal representante. Fármaco muito importante quando a gente pensa em animais domésticos, ok? Um fármaco que atua muito bem, ó, contra cestódios e trematóides, né? Então é um fármaco muito bom lá para o controle de, né? Vamos lembrar que cestódios existem, né? As tênias, né, que vocês veem lá em parasitologia, né? Aqui trematóides, por exemplo, tem aqueles do gênero Platinosoma, né? Que acometem muito os felinos domésticos, né? Enfim, o praziquantel é efetivo contra isso aqui. Só contra isso aqui mesmo, tá bom? Não contra o resto. Mas o interessante é porque como ele é muito bom contra isso aqui, aí o que acontece? Se eu pego o praziquantel e associo contra... eu pego o praziquantel e associo com outro fármaco como um pirantel, que é uma tetrahidropirimidina. Aí você vai ampliar o espectro de atuação parasitária, vai pegar em nematóides, ó, nos dois aqui, ó, tá vendo? E também em cestóides e trematóides, olha só que interessante. Então tenham essas associações de antiparasitários em mente. E voltando para cá, para a gente concluir isso aqui,
como é que funciona o mecanismo de ação do praziquantel. Muito parecido com aquilo que nós vimos em cardiovascular, no mecanismo lá da digoxina, lembra? A diferença é que lá era uma célula miocárdica e aqui vai ser outros tipos celulares. Aí, enfim, como células musculares lá, dos músculos lá do verme e tal. Aí, enfim, ó, o praziquantel vai atuar inibindo lá a bomba de sódio e potássio, né? E aí com isso, ó, se ela é responsável por tirar o sódio, e aí eu bloqueei ela, então o sódio não vai sair, então ele vai se acumular aqui, né? Aumenta os níveis de sódio intracelular. E aí o resultado disso será, ó, obviamente, se tem muito sódio agora, aí vai ativar o trocador de sódio e cálcio para que esse sódio saia e seja trocado com o cálcio. Ó. E aí o cálcio é que vai entrar e agora ele vai se acumular na célula. E essa quantidade de cálcio aqui, né? Esse cálcio se elevando vai gerar muita contração de células musculares lá do helminto, que vai levar a uma hiperexcitação, né, gente? Paralisia espástica. E aí basicamente é isso, praziquantel atua dessa maneira. Só queria finalizar aqui falando que existem fontes aí que dizem que isso aqui não é a ação total do praziquantel. Olha só que interessante, isso aqui explica boa parte da ação que vai matar o helminto, mas também ele chega a promover uma desintegração tegumentar do helminto para que ele possa ser destruído posteriormente por meio do sistema imune do hospedeiro, né, com as IgEs lá e tal. Olha só que interessante. Então, mesmo que o fármaco não mate diretamente, mas ele ajuda parcialmente.